Olá, igreja, graça e paz. Com a bênção de Deus, nós estamos juntos mais uma vez. Você que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance cada lar, cada família que está nos acompanhando nesse instante. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, a série Fé Aprovada, que está baseada na carta de Tiago. Mas antes de nós estudarmos, eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar você que nos assiste a participar na próxima sexta-feira do culto especial de Páscoa. A partir das 20 horas, nós teremos esse culto de celebração, agradecendo a Jesus Cristo por ter morrido por nós, por ter entregado a sua própria vida para a remissão dos nossos pecados. E eu convido você e sua família para participarem conosco na próxima sexta-feira, dia 2 de abril, a partir das 20 horas. Estará conosco o pastor Lúcio, que é pastor da 5ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Aproveito também essa oportunidade para convidar os irmãos a contribuírem financeiramente com o ministério da 6ª Igreja. Você que ainda não contribuiu, você pode fazer isso através do nosso site ou também direto aí do seu banco, do seu aplicativo. E estão aparecendo aí os dados bancários da igreja, o Pix, para que você faça a sua contribuição. Nós temos como propósito construir o edifício de educação cristã. A nossa igreja está nesse movimento com a oportunidade de oferecer salas adequadas para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então participe e se envolve a cada dia com o ministério da 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à série de mensagens Fé Aprovada e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e ler comigo o texto de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 6 a 12. Tiago, capítulo 2, versículos 6 a 12, que nos diz assim: Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Queridos, no nosso último encontro, na semana passada, nós falamos a respeito dos primeiros versículos do capítulo 2. E aqui o autor ele trata sobre o pecado da acepção de pessoas ou o pecado do preconceito. Esse pecado que infelizmente está muito presente no nosso meio. Foi um pecado muito presente na igreja cristã do primeiro século, mas ainda hoje é um pecado que nós lutamos contra ele. E Tiago nos ensinou, em primeiro lugar, que a acepção de pessoas é pecado porque faz distinção na igreja. Esse é o grande problema desse pecado. Ele faz com que as pessoas olhem umas para as outras com distinção. E no versículo 4, Tiago nos disse, não fizeste distinção entre vós mesmos? Em segundo lugar, a acepção de pessoas é pecado porque nos torna juízes movidos por intenções perversas. Olha o que Tiago diz no versículo 4, e não vos tornais juízes tomados de perversos pensamentos? Aquele que comete o pecado da acepção de pessoas, diz aqui Tiago que ele se torna um juiz parcial. Ele começa a tratar as pessoas com diferença. Ele trata um de uma maneira e o outro
de uma outra forma, porque o seu objetivo é receber algo em troca. E infelizmente muitas pessoas têm demonstrado esse comportamento. A acepção de pessoas é pecado porque inverte a maneira como Deus considera os pobres. Baseado no versículo 5, Tiago nos diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Nós sabemos que o olhar de Deus para nós não é um olhar conforme o pecado humano, mas Deus, quando ele nos enxerga, quando Deus nos vê, ele vê a todos no mesmo nível, no mesmo patamar. No reino de Deus não há ninguém maior do que ninguém, não há ninguém melhor do que ninguém. No reino de Deus não há distinção entre as pessoas. Deus, quando ele olha para todo indivíduo, para todo crente, quando ele olha para a igreja, para a comunidade dos discípulos, ele vê todos no mesmo nível, no mesmo patamar. E em quarto lugar, a acepção de pessoas é pecado, porque acaba honrando os que perseguem a igreja. Olha o que Tiago nos diz aqui no versículo 6, para que nós possamos compreender essa verdade. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Infelizmente, muitos estavam oprimindo os pobres daquela época. Nós não podemos afirmar, em hipótese alguma, que todos os ricos são opressores. Não é essa a intenção do autor aqui, Tiago, nessa carta. Mas Tiago, quando ele está escrevendo essa carta e ele vai falar desse pecado que alguns ricos, alguns homens endinheirados estavam cometendo, estavam praticando, era esse pecado da opressão. Eles estavam sendo opressores dos mais pobres. Lá no capítulo 5 dessa mesma carta, Tiago vai falar desse problema, ele vai continuar a mostrar para nós que havia no meio da igreja cristã daquela época vários homens produtores de terra, homens que cultivavam a terra e que estavam tratando com indiferença os seus empregados, homens que batalhavam todos os dias para conseguir o seu sustento. E Tiago aqui ele vai dizer que esses homens ricos, abastados, eles estavam levando os pobres para os tribunais, com o objetivo de ganhar recursos sobre eles, com o objetivo de não pagar aquilo que eles precisavam pagar. Eles queriam de todas as formas fugir das responsabilidades. Queridos, nós sabemos que as perseguições que a igreja já enfrentou ao longo da história, muitas dessas perseguições vieram de pessoas que tinham poder, de pessoas ricas. E nós não podemos generalizar, é claro, mas nós entendemos que boa parte das opressões, boa parte das dificuldades que muitos pobres vivem, vem de pessoas ricas que querem de todas as formas tirar proveito das situações. E ao longo da história do cristianismo, muitos homens ricos, prósperos, eles perseguiram a igreja, eles se tornaram declaradamente perseguidores da igreja. Eu não estou querendo em momento algum aqui generalizar, dizendo que todos os ricos são perseguidores da igreja, mas em boa parte da história nós vemos que os homens ricos, aqueles que detinham um poder, eles perseguiram a igreja, perseguiram os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo. E nós sabemos que é assim até hoje. Muitos que são ricos, prósperos, endinheirados, têm perseguido a igreja cristã. E em quinto lugar, a acepção de pessoas é pecado porque é a quebra da lei régia ou da lei áurea. Olha o que Tiago nos diz no versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, ou seja, a lei rainha, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. O mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o mandamento principal, é o mandamento mais importante,
porque ele é o resumo lá dos 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20. Nós sabemos que os 6 primeiros mandamentos do Decálogo são resumidos aqui por esse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E qual é o mandamento que o pecado de acepção de pessoas quebra? É o mandamento da lei régia ou da lei áurea. Quando nós cometemos o pecado da acepção de pessoas ou o preconceito, nós estamos quebrando esse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos que essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus é que eu e você possamos cumprir esse mandamento, que possamos amar as pessoas que estão à nossa volta, para que alcancemos uma vida extraordinária. Você só pode ser um discípulo de Jesus Cristo que esteja avançando em maturidade e que viva uma vida extraordinária se no seu dia a dia você cumprir esse mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento para todos nós. Esse é o mandamento para todos os discípulos de Jesus. Para que nós façamos diferença nesse mundo, para que possamos declarar o nome de Jesus com poder e autoridade, esse mandamento precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte do nosso dia a dia. Precisamos amar as pessoas, o nosso próximo, como a nós mesmos. E quando alguém comete o pecado da acepção de pessoas, ele está então quebrando esse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, você que já cometeu o pecado da acepção de pessoas, você precisa entender que se esse pecado ele continuar fazendo parte da sua vida, se ele continuar fazendo parte das suas atitudes, você vai quebrar toda vez esse mandamento que Jesus resumiu muito bem, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E no versículo 10 e 11, Tiago nos diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, venha a ser transgressor da lei. O que nós aprendemos aqui nesses versículos 10 e 11? Que se nós descumprirmos um mandamento, se nós quebrarmos um mandamento, nós estamos quebrando todos os outros mandamentos. Se eu e você tropeçamos num só mandamento, isso significa que nós tropeçamos em todos os mandamentos. E é importante nós lembrarmos que o pecado da acepção de pessoas, ele está ligado ao mandamento não matarás. O que isso significa? Significa que quando você age com preconceito, quando você olha para alguém com um olhar preconceituoso, quando você age com indiferença entre as pessoas, dando privilégio para algumas e menosprezando outras, a palavra de Deus nos diz que você está cometendo um pecado de assassinato. É como se você estivesse matando alguém. É como se você estivesse tirando a vida de alguém. Olha, queridos, o perigo é que esse pecado da acepção de pessoas pode gerar na nossa vida. Olha as consequências que esse pecado pode gerar na minha vida e na sua vida se esse pecado não for observado. Se nós vivermos a nossa vida de qualquer forma e não prestando atenção de que o pecado de acepção de pessoas é algo terrível para o nosso coração, nós vamos sair aí assassinando e tirando a vida de muitas pessoas. Então, queridos, o mandamento não matarás não somente proíbe que tomemos a vida do nosso irmão, mas que zelemos pelo bem-estar dele, que zelemos pela sua família, pelos bens dele. Então, não matarás não significa apenas você ali tirar a vida de alguém, mas não matarás significa em você investir na vida do seu próximo. E esse investimento vai ser algo produtivo na vida desse irmão, dessa pessoa. Você vai abençoar a família dele, você vai abençoar os bens dele,
você vai ser um protetor da sua família e um protetor dos seus bens. Então, queridos, esse é um assunto muito sério. Não podemos achar que é algo apenas cultural, o pecado da acepção de pessoas. Mas é um assunto bíblico. Tiago aqui, ele trata esse assunto com muita clareza, ao dizer que a acepção de pessoas é algo que é gerado pela nossa natureza pecaminosa. Então não é uma situação gerada por uma determinada cultura, mas é uma situação produzida por nós mesmos, pela maldade que há no nosso coração. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã, não cometa esse pecado. Se você está cometendo o pecado do preconceito, repense a sua maneira de olhar para as pessoas. Olhe para o próximo com afeto, com carinho, que você possa investir na vida das pessoas que estão à sua volta, que você possa servi-las, abençoá-las, que você seja uma bênção na vida de cada pessoa que se relaciona com você. E por último, Tiago faz um chamado à coerência. Olha o que ele nos diz no versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Nós já vimos anteriormente, no capítulo 1, que Tiago ele chama a igreja a praticar a palavra de Deus. O desejo de Tiago é que aqueles crentes pudessem viver uma vida coerente, uma vida séria, comprometida, que eles pudessem praticar aquilo que eles estavam pregando e ensinando. O desejo de Tiago é que aqueles irmãos tivessem uma vida prática e que essa prática repercutisse na glória de Deus, no conhecimento do Evangelho, para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus através do comportamento de cada crente e de cada pessoa ali que fazia parte da igreja cristã. Nós sabemos que os discípulos de Jesus professam a lei de Deus, creem na lei de Deus, afirmam amar o próximo, creem que Jesus é o Senhor da glória. E o que isso significa? Crer que Jesus é o Senhor da glória, acreditar na importância e na necessidade de amar o próximo. Isso significa que se esse crente ele crê em todas essas verdades, ele precisa viver então de modo digno. Ele precisa então falar de tal maneira e de tal maneira proceder. O nosso discurso não pode ser diferente da nossa prática. E a nossa prática precisa estar ligada àquilo que nós pregamos, àquilo que nós ensinamos. Mas o que significa quando Tiago nos diz como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade? E o que significa aqui lei da liberdade? É o Evangelho. Quando Tiago diz, falai de tal maneira e de tal modo procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, Tiago está se referindo ao Evangelho. Porque nós sabemos que o Evangelho, ele gera liberdade. O Evangelho nos liberta dos estereótipos e nos faz um em Cristo Jesus. No Evangelho não há grego, não há judeu. Todos são um diante do Senhor. Todos são membros de uma comunidade. Todos estão debaixo do mesmo poder, do mesmo sangue, o sangue de Cristo. E esse é o convite, esse é o chamado de Tiago aqui para nós. Que da forma que nós pregamos e anunciamos, nós precisamos viver. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que nós sejamos praticantes do Evangelho de Cristo. Que o nosso discurso não seja incoerente. Que as nossas atitudes não sejam incoerentes àquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós acreditamos, as doutrinas que nós abraçamos. Infelizmente, há muita gente por aí que crê que Deus existe, crê que Jesus Cristo morreu por elas, crê que Jesus é o Senhor da glória, mas infelizmente vive como se Jesus não fosse nada disso. Que a sua vida seja coerente com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita. Se você é presbiteriano, se você crê que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática, se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, então viva uma vida coerente. Querido, não fira as pessoas que estão à sua volta. Não haja com preconceito.
Não trate as pessoas com indiferença. Da mesma forma que você tratar alguém, trate o outro da mesma forma. Assim como você se relaciona com alguém que é rico, se relacione também da mesma forma com o pobre. Não trate com indiferença as pessoas para que você alcance os seus interesses. Você não precisa chamar a atenção das pessoas. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não precisa colocar tapete vermelho para ninguém passar. Nós não precisamos desse comportamento. Não podemos vender a nossa consciência para receber algo em troca. Então não seja alguém que, para chamar a atenção das pessoas, use de comportamentos que vai denegrir um indivíduo, que vai machucar alguém que está próximo de você. Não haja dessa forma. Na igreja que a distinção deve ser abolida. O pecado da acepção de pessoas não pode fazer parte do meio cristão. Se existe uma instituição, se existe um lugar onde o pecado do preconceito precisa ser abolido, é no meio da igreja. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, porque esse comportamento não condiz com a nossa fé. Esse comportamento acaba quebrando todos os outros mandamentos que Deus nos deu para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. A pergunta que nós deveríamos fazer é a seguinte: para quem eu posso ser o próximo? Quando nós falamos do próximo, as pessoas perguntam: quem é meu próximo? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Mas, na verdade, a pergunta que nós deveríamos fazer é a seguinte: para quem eu posso ser o próximo? Você sabe para quem que você precisa ser o próximo? Você sabe quem você precisa servir? Você sabe quem está precisando de ajuda nesse instante? Que você possa procurar realmente encontrar quem é seu próximo. Que você seja uma bênção. Que nós sejamos uma grande bênção nas mãos de Deus. Que nós possamos influenciar as pessoas que vivem conosco. Que onde nós estivermos, o nome de Jesus seja conhecido. Que a nossa vida seja uma vida de propósitos. E qual que é o propósito maior? Glorificar a Jesus Cristo, servir as pessoas e amar o próximo como a nós mesmos. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Precisamos agir com coerência. A igreja cristã precisa ser coerente com o seu discurso, com aquilo que ela crê, com aquilo que ela acredita. Para quem eu posso ser o próximo? Faça essa pergunta e certamente você encontrará dezenas de pessoas à sua volta para que você faça diferença, para que você marque a vida desse indivíduo e que ele conheça Jesus Cristo através de você. Queridos, os nossos relacionamentos definem se a nossa fé em Deus é verdadeira ou falsa. Como nós vimos na semana passada, a partir do capítulo 2 aqui, Tiago vai lançar um teste, uma prova, para ver se realmente aqueles crentes, eles tinham uma vida com Deus, se realmente eles amavam a Deus acima de todas as coisas. E o primeiro teste que Tiago coloca aqui é o teste da acepção de pessoas, o teste do preconceito. Tiago quer perceber se realmente aqueles cristãos, eles estão pensando acerca do seu comportamento. Tiago quer levar aqueles crentes a refletirem sobre aquilo que eles estão praticando no seu dia a dia, para que eles entendam se eles são realmente de Jesus, se eles realmente amam a Deus acima de todas as coisas. Que no nome de Jesus, queridos, que os nossos relacionamentos possam realmente definir a nossa fé, possa revelar a nossa fé, a nossa crença em Deus, e que o nosso comportamento, os relacionamentos ao longo da nossa vida possa identificar que a nossa fé é verdadeira e que nós amamos o nosso Deus e que nós o amamos tanto que nós temos o desejo de colocar a sua palavra em prática. Deus abençoe sua vida. Na semana que vem nós vamos ver mais uma situação que Tiago lança aqui no capítulo 2 para testar aqueles crentes, para levar aqueles irmãos a um autoexame, para que eles possam refletir se eles estão realmente sendo praticantes da palavra de Deus.
Deus abençoe sua vida, que a palavra do Senhor continue a lhe fortalecer, que a palavra do Senhor esteja moldando o seu caráter, moldando a sua mente, para que a cada dia eu e você sejamos parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, nós te louvamos por essa oportunidade, por mais um estudo. Obrigado, Deus, por essa bênção de conhecer mais acerca da Tua palavra. Ó Deus, livra o nosso coração do pecado do preconceito. Livra o nosso coração, ó Deus, dos pecados terríveis que querem minar as nossas forças, que querem tirar o nosso foco de Jesus. Ó Deus, e que o nosso coração seja guardado pelo Senhor todos os dias. Que a nossa vida, que o nosso viver seja a todo instante para glorificar o Teu nome, para fazer, ó Deus, o Senhor conhecido em cada lugar e em cada situação na qual nós vivemos. Ó Deus, nos dê uma vida extraordinária, isso é o nosso desejo. Queremos viver, ó Pai, não uma vida conforme o mundo vive, mas queremos, ó Deus, viver uma vida diferente, uma vida ousada, uma vida maiúscula, em que a glória do Senhor, ó Deus, será manifesta, em que o nome do Senhor, ó Deus, será revelado. Ó Deus, fique conosco, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente e nos dê uma noite de sono abençoada, uma noite de sono, de descanso e paz. É que nós oramos, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente noite e, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos mais uma vez juntos com a série de mensagens Fé Aprovada. Tenham todos uma excelente noite, um tempo de descanso. Fiquem com Deus.